Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Pastor Adonias aqui com a série Líderes em Tempos Difíceis. Queremos falar com você, líder de célula, você que tem esse chamado maravilhoso para ganhar, consolidar, treinar e enviar. Tremendo. Hoje nós vamos falar sobre o tema Pare de olhar para o problema. Leia comigo Abacuque, capítulo 1, verso 12 e versículo de número 13. Tem líder de célula que não caiu, mas está vencido por dentro. Amigo, nós precisamos ter muito cuidado. Não é o problema que está derrubando o líder, mas é o jeito que você está olhando para esse problema. Tome muito cuidado com a sua visão. Vamos lá? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Abacuque, capítulo 1, verso 13. Abacuque começa muito bem reconhecendo a Deus, mas termina focando no problema. Nós precisamos aplicar isso aqui. Muitos líderes começam na fé, muitos líderes começam no primeiro amor, mas ao passar dos dias, ele termina duvidando das promessas de Deus. Então vamos adiante, vamos falar sobre foco. Ponto de número 1, o foco errado distorce a realidade. Vamos repetir? O foco errado distorce a realidade. Abacuque começou a observar o mal, e isso começou a afetar a percepção espiritual de Abacuque. E isso tem uma aplicação para a nossa vida. Quando você foca só nos erros da célula, você perde a visão do que Deus está fazendo. Líder, muito cuidado ao focar só nos problemas, ao focar só nos conflitos, nas dificuldades, porque você acaba perdendo o foco daquilo que Deus está realizando e daquilo que Deus pode realizar. Quem olha só para o problema começa a enxergar Deus de forma errada. Quem olha só para os problemas, corre o erro, meus amados, corre o erro de enxergar a Deus de forma errada. Então, ponto de número 2, o perigo de alimentar pensamentos negativos por causa da visão errada. Abacuque começa a questionar a justiça de Deus. Vamos aplicar isso para a nossa vida? Pensamentos repetidos viram crenças. Pensamentos repetidos viram crenças. Se você colocar na sua mente que você não consegue, se você colocar na sua mente que você não vai vencer, se você colocar na sua mente que a sua célula só é problema, não vai multiplicar, amado, você já está derrotado. Uma mente contaminada gera uma liderança enfraquecida. Uma mente contaminada gera uma liderança enfraquecida. Escute isso. Ponto de número 3. O problema não pode ser maior do que Deus. É nisso aqui que a gente tem que focar. Muitos caem no erro de colocar o problema maior do que o Deus. Vamos lá? Abacuque ampliou o problema de tal forma que para Abacuque o problema já estava maior do que o poder de Deus. Vamos adiante? Abacuque diminuiu Deus na sua percepção, na sua visão, na sua ótica. É isso que o texto está nos mostrando aqui, e nós não podemos cair nesse erro, nós não podemos exagerar o problema, nós não podemos ampliar o problema, sabe por quê? Porque com isso a tendência é diminuirmos o poder de Deus. Deus é maior, amém? Muito bem, eu quero deixar uma frase muito forte para você. Quando o problema cresce demais, é porque Deus ficou pequeno na sua visão. Vou repetir. Quando o problema cresce demais,
na sua visão, é porque Deus se tornou pequeno na sua ótica espiritual. Precisamos ter cuidado com isso. Ponto de número 4, ajustando o foco do líder. Olha que coisa interessante. O que o líder precisa fazer? Voltar a olhar para Deus como Deus. Não é? Número 2, relembrar as promessas. Promessas que já foram cumpridas e promessas que irão se cumprir. Número 3, declarar com fé. Deus é maior do que os problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso precisamos praticar isso. Isto é, o que, pastor? Parar de falar só do problema. Parar de enxergar apenas os problemas. Segundo, vamos começar a declarar o que Deus pode fazer, meu amigo. Deus pode levantar pessoas dentro da sua célula. Basta você tirar 20 minutos por dia e orar pela sua célula, pedindo a Deus que resolva problemas, pedindo a Deus que Ele se manifeste, pedindo a Deus que Ele esteja com você. Seu foco define a sua força. Declare comigo aqui essa frase. O seu foco vai definir a sua força. Se você vê como pequeno, pequeno você será. Se você se vê como grande da presença de Deus, grande você será. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje Deus está reposicionando a minha visão e a sua visão. Você não vai mais olhar para a sua célula como um problema. Você vai olhar para a sua célula como aleluia, com uma posição de grandeza. Louvado seja o nome do Senhor. Vai olhar para a sua célula, meus amados, como uma oportunidade de servir a Deus, uma prioridade de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai olhar para a sua célula como um campo de milagre, um campo de resgate, um campo de conquista, um campo de transformação de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da sua vida e Deus está no controle da sua célula também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar um desafio aqui para essa semana. Durante essa semana, não reclame, só ore, profetize sobre a sua célula, profetize palavras de bênção e de vitória. Declare com fé sobre a sua célula: eu vou conquistar, a minha célula vai melhorar, a minha célula vai progredir, a minha célula vai multiplicar. Aleluia. Comenta aqui nos comentários: meu foco agora está em Deus. Aleluia. Envie esse vídeo para um líder que precisa alinhar a sua visão com a visão de Deus. Pare de olhar para o problema. Isso está te travando, está te limitando. O erro que está destruindo muitos líderes é olhar para o problema. Você, quando faz isso, foca para o lugar errado. Levante os seus olhos e olhe para Deus. Deus está trabalhando. Deus está fazendo um milagre na sua célula. Aleluia. Pare de olhar para o problema e olhe para Deus. Se você gostou, compartilhe. Não perca o próximo episódio. Número 4, vem aí com uma poderosa palavra de Deus para você, líder de célula. Que Deus te abençoe. Até a próxima.